É isso que você chama de controle? Estamos aqui há horas. Posso descansar? O Lorde das Trevas nunca descansa. Você e Black são iguaizinhos. Crianças choronas, sempre reclamando como a vida tem sido amarga e injusta com vocês. Talvez não tenha notado, mas a vida não é justa. Seu querido pai sabia disso. Na verdade, ele foi várias vezes injusto. Meu pai era um grande homem. Seu pai era desprezível. Legílio! Protego! Eu juro solenemente não fazer nada de bom e este é o Observatório Potter. E nesse episódio, dando continuidade ao quadro Biografia, hoje eu confesso pra vocês que eu estava muito ansioso pra gravar, porque eu vou falar de um dos meus personagens preferidos, que é o Snape. E se você ainda não sabe, eu criei uma playlist aqui no canal, onde eu vou colocar todas as biografias que eu vou fazendo aqui nos episódios, pra vocês verem todas de uma vez só. Então é só clicar lá em playlists no canal que você vai ver todas as biografias feitas até agora. Sobre a origem do nome Severo Snape, Severo é pela característica pessoal do próprio personagem, o fato dele ser severo, um cara ríspido, e o Snape é um pequeno vilarejo ao norte da Inglaterra, que foi uma homenagem que a autora J.K. Rowling quis fazer a esse pequeno vilarejo chamado aí Snape, que eu quero visitar um dia, confesso. Snape nasceu no dia 9 de janeiro de 1960 e morreu aí no dia 1º de maio de 1998, aos 38 anos de idade. O Snape ele cresceu e morou na Rua da Fiação. Pra quem não lembra dessa rua, a gente apresentado a ela no começo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o 6º filme da série, na cena em que a Bellatrix e a Narcisa chegam na casa do Snape para fazer o voto perpétuo. Então a gente é apresentado essa Rua da Fiação nesse momento aí do 6º filme. Está enganado. A mãe do Snape ela chamava Ellen Prince e o pai Tobias Snape, ela era uma bruxa e o pai um trouxa. Quanto ao relacionamento do Snape com os pais, podemos dizer assim que foi o mais difícil possível. O pai sempre tratava o Snape muito mal e o Snape sempre ficava ali no canto dele chorando, vendo os pais brigarem constantemente. Ou seja, nessa questão familiar, ele já teve uma infância muito difícil. Foi aí que aconteceu algo que mudaria a vida do Snape para sempre. Ele conheceu a Lilian aos 9 anos de idade, enquanto ela brincava com a irmã Petúnia em um pequeno parquinho que ficava próximo aí à Rua da Fiação. Acredito que o fato de ter conhecido a Lilian foi um dos maiores acontecimentos da vida do Snape até então. Ele que só chorava em casa pelo relacionamento aí conturbado dos pais, ele encontrou uma pequena felicidade nesse começo de amizade com a Lilian e, de acordo com a própria J.K. Rowling, Snape se apaixonou imediatamente pela primeira vez logo que ele viu aí a Lilian brincando naquele parquinho com a Petúnia. Inclusive é o próprio Snape que conta pra Lilian que ela é uma bruxa e eles já vão junto pra Hogwarts aos 11 anos de idade, sentando no mesmo vagão, no mesmo compartimento. E é nesse momento, nesse percurso aí entre plataforma 9 3/4 e Hogwarts, que a gente é introduzido ao Tiago e ao Sirius, que já começam zombando do Snape logo no primeiro ano. Porra, Tiago e Sirius. O Chapéu Seletor ele coloca a Lilian na Grifinória e o Snape na Sonserina. E eu fico te perguntando, se o Harry teve a possibilidade de não escolher Sonserina e ir pra Grifinória, o Snape não poderia fazer o mesmo? Já que ele amava tanto a Lilian, gostava tanto da presença dela? Por que o Snape não escolheu Grifinória? Se a J.K. Rowling já falou sobre isso e vocês leram essa entrevista, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu agradeço bastante. A amizade da Lilian com o Snape continuou claramente, mas ao mesmo tempo que os dois agora estavam em casas diferentes, eles se encontravam um pouco, a amizade diminuiu. E nisso tudo ainda a gente tinha o Tiago, o Sirius, o Lupin e o Pedro Pettigrew, os marotos, né? Caçoando aí do Snape todos os anos, enquanto a Lilian estava na Grifinória, o Snape logicamente estava vendo novas virtudes na Sonserina, conhecendo novas pessoas e novas visões assim de vida, podemos dizer assim. Em um desses momentos de bullying, podemos dizer assim que o Snape surtou, qualquer um surtaria, mas eu não sei o ano especificamente em Hogwarts que ele estava, mas o Tiago, o Sirius, a rapaziada vieram zoá-lo, caçoá-lo, deixaram ele de ponta cabeça, só de cueca. E assim a Lilian chegou para interromper, para tentar ajudar o Severo, e ele a chamou de sangue ruim. E para quem conhece esse termo, é uma das piores formas assim de se xingar alguém no mundo bruxo. E a Lilian obviamente nunca o perdoou depois dessa. Vim, almofadinhas, veio! Snape! Expelliarmus! Muito boa, Tiago! Acaba com ele! Impedimenta!
Assim, prestem atenção, eu vou tirar a calça do ranhoso. Imagina você sofrer bullying todos os anos. A Lilian sabia disso, sabia que o Snape sofria bullying todos os anos. Ela viu que ele estava de ponta cabeça, só de cueca, sofrendo bullying na frente da escola inteira. Ele surtou pra ela, descontou a raiva dele nela, ok? Mas será que a Lilian não poderia ter um pouquinho mais de compreensão pelas desculpas que o Severo pediu? Será que ela não poderia ter dado uma segunda chance pra ele? Eu acho que isso não aconteceu, mas é mais uma coisa pra gente refletir aí ao final desse episódio. Outro fato interessante que aconteceu na vida do Snape em Hogwarts foi ele ter sido salvo pelo Tiago, mas vamos com calma, não foi bem assim. O Sirius deu uma pequena pista de como entrar no Salgueiro Lutador, e o Snape já estava desconfiando que o Lupin se transformava todas as noites de lua cheia em um lobisomem, e ele queria ir lá verificar com os próprios olhos. O problema é que depois que o Sirius deu essa dica, logicamente, ao entrar na Casa dos Gritos, o próprio Tiago e o Sirius perceberam que poderia causar na morte do Snape um ferimento muito grave. Então o Tiago se arrependeu, entrou na Casa dos Gritos e salvou aí a vida do Snape. Mas pra mim foi aquela coisa, né? Ele salvou, mas os dois combinaram de ele entrar, então é aquela coisa, salvou porque se arrependeu e não porque ele realmente quis. O Tiago Potter, ele amadureceu um pouquinho, mas enquanto o Snape continuava cada vez mais indo pro lado dos comensais da morte. Então, no 7º ano, o Tiago começou a namorar a Lilian e o Snape lançou um também, falou, vou virar comensal da morte. Foi isso que ele fez logo que ele saiu de Hogwarts. O Snape, ele participou diretamente aí da Primeira Guerra Bruxa, porque foi ele o responsável de contar pro Lord Voldemort sobre a primeira profecia aí que a Sibylla Trelawney deu pro Dumbledore em sua entrevista de emprego. Pra quem não se lembra dessa profecia, é aquela que 2 garotos nascidos ao final do mês de julho seriam capazes de derrotar o Lord Voldemort. Então, o Aberforth, que é o irmão do Dumbledore, viu que o Snape estava espionando ali e expulsou ele do Cabeça de Javali. Mas o Snape escutou a tempo apenas de 2 garotos nascidos no final do mês de julho. Então, poderia ser o Neville ou também o Harry. E ele foi contar isso pro Voldemort. Foi quando o Voldemort falou que ele não ia matar apenas o Harry, mas ele ia matar os pais do Harry, a Lilian e o Tiago, e o Snape já falou, calma lá, garotão, opa, não é só porque você ainda tem nariz você vai fazer isso não, então calma lá, aí você falou que não ia matar ninguém não. E o Snape, lógico, ficou completamente arrependido e correu diretamente pro Dumbledore e falou o seguinte, Dumbledore, eu dou tudo em troca aí de você proteger a Lilian, eu estou completamente arrependido e dou tudo em troca. O Dumbledore, logicamente, curtiu, né? Gente, não vou deixar essa parte assim meio obscena. Mas, então, o professor Snape correu pro Dumbledore e se sentiu arrependido, mas será que daria tempo aí pra salvar a Lilian? Por mais que o Dumbledore tentou proteger a Lilian, ela morreu da mesma forma, por causa que o Pedro Pettigrew, lembra o rato do Rony, ele contou o esconderijo aí deles pro Voldemort, então... Mesmo com toda a proteção que o Dumbledore tentou fazer, não foi possível, eles morreram da mesma forma, mas o Harry sobreviveu. Então o Dumbledore falou o seguinte para ele, ó, o garoto sobreviveu, então você vai ter que protegê-lo em troca aí de todos esses seus arrependimentos. Foi então que o Snape começou a agir como duplo espião da Ordem da Fênix, ou seja, ao mesmo tempo que ele se encontrava com o Voldemort, ele também se encontrava com o Dumbledore, mas ele estava do lado da Ordem da Fênix, então isso é extremamente importante falar pra vocês. O Snape, ele nunca chegou a voltar pro lado dos Comensais da Morte, agora ele era inteiramente aí um homem do Dumbledore. Aí vocês perguntam como o Snape fez isso, conseguiu mesclar tão bem, estar do lado de lá e também do lado daqui. Bem, pra quem não sabe, o Snape ele é muito bom em oculumência e legilimência. Oculumência é a capacidade que a pessoa tem de evitar que outra pessoa invada sua mente, que é o que a legilimência faz. Então uma pessoa especialista em legilimência, ela vai saber todas as suas emoções, assim, sentimentos, até alguns pensamentos que você esteja sentindo. Então saber oculumência para proteger isso da pessoa é muito bom. Então como o Snape era bom nos dois, ele não teve dificuldades para enganar aí o Voldemort. O Snape começou também a ser professor em Hogwarts, ele se inscreveu para a defesa contra as artes das trevas, só que o Dumbledore preferiu que ele fosse professor de poções, até porque tinha aquela maldição lá, né, do professor de defesa contra as artes das trevas. Então, mas ele decidiu ser o mestre de poções e, como todos sabem, em todos os anos que ele esteve em Hogwarts, ele tentou indiretamente também e diretamente ajudar o Harry nesses anos, em todos os seus percursos. No primeiro ano, o Snape tentou fazer aquele contrafeitiço para a vassoura do Harry ficar em pé, enquanto o Quirrell ele ficava lá tentando fazer ela cair. A gente tem também o caso da Ordem da Fênix, quando o Harry conta pro Snape que o Almofadinhas, ele está com ele e ele acha que o Snape não deu a mínima, mas o Snape contou para a Ordem da Fênix.
O Snape também deu aquele Veritaserum na Ordem da Fênix mesmo, é uma poção falsa, ou seja, o Snape estava sempre lá do lado do Harry, mesmo o Harry não acreditando. Ele pegou almofadinhas. Ele pegou almofadinhas no esconderijo dele. Almofadinhas, quem é? O que está escondido? Do que ele fala, Snape? Não sei. Vamos aí ao 6º ano do Harry em Hogwarts. Como todos sabem, o Snape mata o Dumbledore no final do período, e isso foi a maior prova pro Voldemort que o Snape estava do lado dele, sem sombra de dúvidas. O que o Voldemort não sabia, logicamente, é que o Dumbledore já havia pedido no começo do ano pro Snape matá-lo ao final, porque ele já ia morrer de qualquer forma por causa do feitiço da Horcrux lá, que ele tentou destruir. Então, o Dumbledore já sabia que ele ia morrer, e pro Snape ficou fácil matá-lo mesmo aí não querendo, e o Harry ainda acreditando que ele era o vilão da história. Já no 7º ano, o Harry passa a maior parte do tempo aí fora da escola e o Snape vira diretor de Hogwarts. Então é curioso a gente ver que o Snape ainda deu tempo dele virar diretor, tinha toda aquela que ele ainda estava do lado do Voldemort, mas a gente sabe que não, né? Então ele virou diretor, mas só ficou lá por estar mesmo. E uma cena curiosa, não sei se vocês sabem que eles colocaram no filme, na hora que a Minerva luta com o Snape, se você perceber, ele joga os feitiços dela para os dois comensais que estão atrás dele, eles caem e ele foge. Já pararam para perceber nisso? Então coloca Relíquias da Morte parte 2 aí, perceba. Foi um jeito dos diretores colocarem que o Snape indiretamente aí era do bem, a gente não precisaria esperar até o final do filme para saber isso. Ou ler o livro antes, né, também. O Snape morreu aí na Batalha de Hogwarts, a cobra do Voldemort, a Nagini, ou Nagini, como vocês preferirem, ela matou o Snape a pedido do Voldemort, porque ele acreditava que se ele morresse, ele seria o dono aí das varinhas, então ele decidiu optar por matar aí o nosso querido Snape. Aí nós vamos para um dos momentos mais incríveis aí da história do Snape, que é o momento em que a J.K. Rowling nos proporciona em contar as lembranças aí do personagem, todas as lembranças dele, desde quando ele era uma criança, até o momento que ele conversa com o Dumbledore, o seu relacionamento com a Lilian, e até essa fase em que o Harry termina de ver tudo e fala e pensa, cara, não tenho o que falar dele, eu vou colocar o nome dele no meu filho, porque esse cara é zica, então meu filho, se eu tiver vivo, vai chamar Severinha, ou Alvo Severo. Então eu falei os dois lados da moeda, ao mesmo tempo que as pessoas podem acreditar que o Snape era um cara do bem, o cara mais corajoso que o Harry já conheceu, como ele mesmo diz, outras podem acreditar que ele e a Lilian não teriam como ficar juntos por uma série de motivos, que ele pode ser o errado da história, etc. Essa discussão gera uma outra discussão, que gera enormes discussões, então eu tentei ser meio imparcial nesse episódio, você viu o lado bonzinho do Snape e também o lado mau. Aí cabe a você escolher qual é o lado do Snape que você prefere. Se vocês me deixassem, eu juro que eu ficaria falando do Snape pra sempre. Ele é um meu personagem preferido, um dos meus personagens preferidos e de muitos fãs. Mas eu não poderia encerrar esse episódio sem falar de quem interpretou aí o Snape nos cinemas, não é verdade? Quem interpretou? Fala pra mim quem interpretou o Snape nos cinemas. Fala. Tô esperando, pode falar. Pode falar. O Alan Rickman foi o responsável por interpretar o professor Severo Snape. Uma curiosidade é que o ator tinha 64 anos aí enquanto filmava o último filme, e o Snape interpretava um personagem de 38 anos teoricamente. E você percebeu isso? Não, porque o Alan Rickman é sensacional, não tinha como perceber. Mas se você percebesse, dane-se, é o Alan Rickman, cara. Esse foi mais um Observatório Potter. Eu sei, aquele momento triste do seu domingo em que o episódio acaba, mas mesmo assim, caso eu tenha esquecido de alguma informação, eu peço que vocês me perdoem e coloquem aqui nos comentários se eu esqueci de alguma, e também aproveitando nos comentários, já fala qual personagem você quer que seja a próxima biografia aqui no canal, ok? Então, caso vocês tenham gostado mesmo aí, eu peço por gentileza que vocês deem um joinha aqui, eu gostei no vídeo, é muito importante pra mim. Vamos fazer a campanha gostei pelo Snape aí. Se você gosta do Snape e acha ele um cara bacana, dá joinha aqui no vídeo, vai. Aperta o botão gostei aqui embaixo, vamos atingir o maior número de gostei possível nesse vídeo. Eu não tô mendigando, pessoal, porque é o Snape, né? Pelo Snape. Não esqueçam também de se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais, o que é muito importante. Eu tenho Twitter, @TiagoNovaes, caso vocês queiram me seguir. Caso não queiram, tudo bem. E a gente vai se falando durante a semana pelas redes sociais, e qualquer notícia bombástica, eu tô aqui com vocês no mesmo dia à noite e sempre todos os domingos, ok, pessoal? Mal feito, feito e tchau!
Vocês têm alguma ideia de como isso é grave? Vocês dois arriscaram a expor o nosso mundo. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam seus cumprimentos ao professor Snape e Continue. pedem que ele não meta seu nariz absurdamente grande do que não é da sua conta. Olha aqui, susta aqui, Potter. Avada Kedavra! Encárcero! Revide! Seu covarde, revide! Alvo Severo Potter. Você recebeu o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina. Foi o homem mais corajoso que já conheci. Leve-as para a penseira. Olhe para mim. Tem os olhos da sua mãe.